tarde, meu nome é Gabriel, sou monitor de TGE, junto com o Eduardo, e nessa matéria de TGE, pelo que eu entendi, nós temos uma divisão de professores, né? Então é a Luísa e o Antônio. Essa aula que eu vou dar é referente à aula 3, que eu acredito que tenha sido dada pelo Antônio, pelo menos foi o material que eu recebi. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo ou com o Eduardo também, tá certo? Vamos começar aqui. Bom, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a organização da sociedade política e do Estado, né? A sociedade civil, política e do Estado também, tá certo? Vou usar esse material aqui, esse slide, como uma base, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá certo? Mas qualquer coisa, eu não costumo ler o que está escrito no slide. Mas se eu achar interessante, acho que eu posso fazer desse jeito também, tá certo? Então, hoje nós vamos analisar um tema que é bastante fundamental para a compreensão do direito e da própria organização da vida coletiva da sociedade, né? E eu queria fazer uma introdução fazendo uma pergunta. Caso você se interesse, você pode responder para mim, por favor. O que nos define como sociedade? O que é uma sociedade? Um agrupamento pode ser dito como uma sociedade? Se for isso, então qualquer tipo de agrupamento pode ser. Por exemplo, um grupo de WhatsApp pode ser uma sociedade? A gente pode se chamar isso de sociedade? E é isso que a gente vai perceber aqui, né? Como uma sociedade é formada e aonde que ela começa a se caracterizar e se poder ser chamada de sociedade em si, tá certo? Então, antes de qualquer conceito jurídico mais técnico, é necessário a gente compreender oh meu Deus, opa, tem uma pessoa me ligando aqui, o fenômeno social da coisa, né? Afinal, o direito ele não existe isoladamente, ele nasce da necessidade de organizar a convivência humana. Vamos continuar aqui um pouquinho. Onde que eu parei? Tá, então, antes de qualquer coisa, vamos organizar isso, né? E é justamente aqui que surge uma questão inicial bastante importante para a gente. A sociedade ela é apenas um agrupamento, como eu falei para vocês, só é um agrupamento de pessoas, de indivíduos? Na verdade, não. A sociedade ela pode ser reduzida em uma simples reunião, certo? Tanto que eu coloquei aqui uma fotinha de uma reunião para vocês, de pessoas que em um mesmo espaço. Então, por exemplo, se a gente se reunir para. Imagine que o conceito de sociedade não existe. A gente nunca discutiu sobre isso. Não, essa palavra não existiu. Um exemplo bastante esdrúxulo, mas a gente pode seguir por esse caminho. Se a gente se agrupar para resolver, para conversar sobre qualquer coisa, e isso pode ser caracterizado como uma reunião, é, isso já é uma sociedade, certo? Então, a união de pessoas no mesmo espaço já é uma sociedade. Então, ela pressupõe algo mais profundo, né? Então, um vínculo estruturado, uma permanência de relações e uma organização orientada por objetivos comuns, tá certo? Uh, agora, falando sobre a organização da sociedade. A sociedade ela deve ser compreendida como um conjunto de vínculos estruturados e permanentes, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, vai além de uma simples aglomeração de indivíduos. Ela apresenta um conjunto de vínculos estruturados permanentes que conectam pessoas através das relações organizadas e duradouras, né?
Ou seja, então vamos lá, para se caracterizar uma sociedade, é um agrupamento de indivíduos no mesmo espaço, né, com vínculos estruturados, primeiro ponto, vínculos estruturados. Segundo ponto, ah, a relação deve ser permanente, certo? E é, essas pessoas, esses indivíduos devem se comunicar, devem se conectar por um meio de relações organizadas e duradouras, certo? Então são esses três sentidos que a gente usa para se caracterizar uma sociedade. Esses vínculos, eles não são aleatórios, né? Então eles não são construídos a partir desses perdão, a partir de três elementos fundamentais, que são, vamos trocar o slide aqui, ó, que são peraí que eu tô me, desculpa, a estrutura essencial porque ela permite uma cooperação de indivíduos, a divisão de tarefas e desenvolvimento de uma identidade coletiva, né? Então, são três elementos fundamentais, certo? São instituições, normas e valores compartilhados. As instituições, né, como a família, a instituição pode ser uma família, a escola, a faculdade, e o próprio Estado também. Eles dão forma a uma vida social, entende o que eu quero dizer? Então, para uma desses três artifícios, dessas três fundamentações, é a própria instituição, ou seja, o próprio espaço, o próprio lugar que as pessoas estejam se, se, se organizando, né? Ah, peraí. Certo? E os valores, eles depois têm as instituições, as normas, né, que elas regulam o comportamento dos indivíduos, e os valores que orientam as expectativas e os padrões de convivência, né? É, essa estrutura é essencial porque ela permite que a cooperação entre indivíduos é, tenha uma divisão de tarefas e desenvolvimento de identidade coletiva, certo? Então, isso daí também é uma outra característica da sociedade, que é a identidade coletiva. Outro ponto central que a gente pode discutir sobre essa sociedade, sobre, perdão, a organização da sociedade, é a permanência das relações sociais. Eu coloquei aqui embaixo para vocês, inclusive. E o que distingue, isso é o que distingue uma sociedade de encontros ocasionais, é justamente a continuidade dos vínculos. Então, quando há estabilidade, regras que são aceitas, leis que são aprovadas, é um sentimento de pertencimento, sabe? Forma-se assim uma união, perdão, uma unidade social autônoma, certo? Onde ela é possível ela perceber as situações que aparecem, né, os problemas que aparecem, pensar a respeito e principalmente também é, elaborar medidas capazes, né? Isso deixa a sociedade mais autônoma, mais capaz de transcender o indivíduo que a compõe, certo? Então, essa unidade ela passa a existir independentemente dos indivíduos, isoladamente considerados, né? Vou passar aqui. Então, o que é sociedade? Então, tem relações sociais, convivência organizada e unidade superior, tá certo? Vamos passar mais um pouquinho, elementos estruturantes, né, as relações sociais, o effectus, isso daqui em latim, effectus societatis, isso significa que uma sociedade ela tem que estar junta, unida, certo? É como se fosse uma expressão usada para se referir à união da sociedade. Sabe aquela expressão, a união faz a força? É exatamente o que esse conceito diz, né? E a unidade autônoma que eu falei para vocês, certo? Vamos seguir.
Então, falar um pouquinho sobre a origem da sociedade. A teoria naturalista, existem duas teorias, né? A teoria naturalista e a perdão, contratualista, certo? A origem da sociedade ela pode ser explicada por meio dessas duas principais correntes teóricas, tá certo? Aristóteles ele já afirmava que o ser humano ele é um animal político, certo? Ou seja, um ser que não só ele pensa, né, plenamente a sua existência no convívio social, certo? Mas nesse sentido, a sociedade ela não é uma escolha, mas sim uma necessidade inerente da condição humana, certo? Isso traz o conceito que é como se a sociedade ela fosse algo natural, algo que não pode se como é que é inevitável, né? Uma coisa inevitável que é da natureza, certo? Então, desde o nascimento, o indivíduo ele já está inserido em estruturas sociais que influenciam seu desenvolvimento. E por outro lado, a teoria contratualista ela apresenta uma perspectiva diferente. Segundo essa teoria, a sociedade ela é o resultado de um acordo entre indivíduos. Então, autores como o Hobbes, o Locke, o Rousseau, eles defendem que em um estado natural, estado de natureza, melhor dizendo, os indivíduos eles optam por estabelecer um contrato social, criando regras comuns para garantir uma segurança, o que mais, direitos e também a ordem, né? Então, como eu coloquei aqui, a sociedade surge, portanto, de uma decisão racional e consciente de viver coletivamente sobre regras comuns, certo? E querendo ou não, gente, se a gente for analisar um pouco a nossa sociedade atualmente, contemporânea, a gente pode, a gente pode perceber que existe um pouco dessas duas vertentes, né? Por quê? Porque, pelo menos eu julgo assim, é algo natural uma sociedade crescer e nascer sem querer, certo? Como eu falei, uma reunião pode ser uma sociedade, certo? Um encontro entre amigos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, é caracterizado como uma sociedade, certo? Então é algo natural. O ser humano é, querendo ou não, um ser sociável, certo? E também, pensando um pouquinho mais do lado do direito, o lado mais jurídico, a teoria contratualista vai exatamente de encontro com o que a própria Constituição prega, né? Que é uma sociedade, uma coletividade regida e vivida perante regras, né? Sob regras comuns, certo? Então, o que é certo, o que é errado, e quem julga isso é a própria sociedade, tá certo? A gente pode partir agora para a sociedade civil e a sociedade política, né? Partindo desse ponto que eu falei para vocês sobre a Constituição também, o estado de constitucionalidade, né? Que isso tem mais a ver com a sociedade política, mas vamos falar um pouquinho sobre a sociedade civil primeiro. Partindo desse ponto, a gente pode tornar essencial distinguir sociedade civil de sociedade política. A sociedade civil ela corresponde ao espaço das relações privadas e voluntárias. Então, ela é composta por associações, organizações não governamentais, no caso, sindicatos, movimentos sociais e outras formas de organização coletiva, certo? Suas principais características, a sua principal característica é a autonomia aqui, ó, pela autonomia em relação ao Estado, certo? Além disso, a sociedade civil ela é marcada pela pluralidade de interesses e pela participação espontânea do indivíduo, tá certo? Então, ou seja, ela desempenha uma função, ela desempenha funções relevantes como a defesa, certo? A defesa de direitos, a fiscalização do poder público, a promoção do bem-estar da coletividade, certo?
Então, são essas funções que a sociedade civil prega, certo? São esses, eu não diria funções em especial, mas eu diria assim, interesses, né, que a sociedade civil prega. E agora, quando a gente fala um pouquinho sobre a sociedade política, ela diz respeito à estrutura organizada de poder. Mas então a gente pode pensar um pouquinho da nossa sociedade brasileira. Nossa sociedade brasileira, ela é dividida em três poderes: legislativo, judiciário e executivo, certo? Todos esses poderes, eles regem uma sociedade, concorda comigo? Essa sociedade que se dá perante escolhas, acontecimentos, decisões, conversas e principalmente pela coletividade em julgar o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito a respeito disso, certo? Então, ela envolve o Estado, né, o Estado, o governo, instituições públicas, partidos políticos e organizações estatais. Então, a sua principal característica é o exercício do legítimo, perdão, é o exercício legítimo do poder, certo? E isso inclui a capacidade de criar normas, certo? Essas normas, normas jurídicas, no caso, e quando necessário, ela utiliza a força para garantir a sua aplicação, certo? A gente, como eu falei, né? Hoje em dia, a sociedade contemporânea, às vezes a gente consegue observar o quão esse conceito, essas teorias foram precisas e também foram necessárias para a gente entender como que funciona a sociedade de hoje. Eu gosto de dizer que a sociedade brasileira tanto a Constituição também, porque eu digo isso porque eu já dei aula de constitucional, mas a gente pode perceber que a Constituição ela é regida, ela é feita, né, a Constituição de 88, né, atual, ela existe por conta de diversos acontecimentos, acontecimentos históricos, certo? De como as pessoas antigamente pensavam, como pensam hoje em dia, certo? E como ainda vão pensar, porque nós estamos em constante mudança. A sociedade política, civil, ela está em sempre constante mudança. A sociedade em si, certo? Nós estamos sempre mudando, sempre pensando diferente. O que antigamente era certo, hoje não é mais, certo? O que antigamente era uma brincadeira, hoje não é mais. Então, essa constante mudança, a gente consegue perceber que é importante porque nós percebemos como as pessoas mudam. E se as pessoas mudam, a sociedade muda, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o Estado, né? O Estado, ele é uma forma mais complexa de organização social. Então, ele pode ser definido como uma organização política, e jurídica soberana. E ele detém o monopólio de uso legítimo da força dentro do seu território. Ou seja, o Estado manda dentro do seu território. Ele manda como que ele vai trabalhar, ou melhor, como ele vai se comportar perante uma sociedade, né? A gente consegue ver como existem vários tipos diferentes de governo, não diria governo, mas de estados, né, de regimentos de estados, vamos dizer assim, porque existem estados que até hoje usam a força bruta para garantir seus direitos, entre aspas, ou seus o que eles pensam, seus ideais, né, seus antigos ideais, ou ideais que ainda não mudaram ou não percebem, né, porque os ideais da sociedade brasileira pode ser não são os mesmos da sociedade, não sei, eu não vou, acho que eu prefiro não dizer pra não ofender nenhum país, nenhum estado, né? Vai que um líder estatal está escutando essa aula.
Mas é isso, né? Existem vários tipos de Estado e vários tipos de normas, ou melhor, formas que o Estado ele faz, ele age para garantir suas leis, né? Então ela pode ser definida como uma organização política e jurídica soberana, né? Como eu falei, que detém o monopólio e o uso legítimo da força dentro do seu território. Então o Estado manda dentro do seu território, o Estado manda dentro do seu país, certo? E é isso. O Estado ele possui uma autoridade para criar e aplicar leis organizando a vida coletiva, certo? Ou seja, o Estado é soberano. O Estado é soberano. É, ele possui também uma função que perdão, a sua função ela não se limita ao controle social, certo? Ele também atua como mediador de conflitos e como garantidor de direitos fundamentais, certo? Exatamente como acontece no Brasil, por exemplo. Né? O Estado ele garante os direitos fundamentais, está explicado no artigo 5º da Constituição Federal, certo? E eu digo que não é uma função, não é apenas uma função, é um dever. É um dever. O Estado tem o dever de garantir leis, direitos fundamentais, né? Que é direito à vida, direito à educação, direito a, certo? Direitos fundamentais e ele tem que ser mediador em conflitos. Tem que ser mediador em conflitos, certo? Aí que entra a questão do Estado ele intervir quando a sociedade acha algo errado, né? Por exemplo, matar é errado. O Estado tem que intervir, certo? É óbvio que o exemplo que eu estou dando aqui, ele é um pouco além, né? Mas eu gosto de pensar como a sociedade ela começou a pensar sobre isso. Quando uma pessoa olhou, falou, porra, matar é errado. Não vamos mais fazer isso. A partir de agora, quem matar será punido, certo? Óbvio que isso daí já faz milhões de anos, milhares de anos, né? Mas dessa forma a gente percebe que, né, o Estado ele tem essa opção de ouvir a sociedade, o que ela julga certo ou errado, né? E aplicar a justiça perante esse certo e errado, né? Óbvio que em alguns estados, algumas sociedades não concordam com seus estados. Exemplo é de países que estão em guerra, muitas vezes guerras civis, né? Como a gente consegue ver lá no enfim. E além disso, né, voltando ao nosso assunto aqui, o Estado ele representa uma síntese entre a sociedade civil e a sociedade política, certo? E então a gente consegue dizer que a sociedade política e a sociedade civil ela está dentro do Estado, são regidas pelo Estado, né? E por meio dele que a vontade coletiva ela se transforma em uma forma de política pública, né? E ações governamentais. É o que eu falei, né? A coletividade, no caso, a sociedade, como a gente já conversou, é, pode transformar o poder do Estado. Na verdade, o Estado tem que transformar isso em políticas públicas, né? Como é o caso que eu falei, matar é errado. A gente julga assim, o Estado tem que intervir nisso, né? Tem que intervir positivamente, falar é verdade, é errado, a partir de agora, quem matar será punido, né? É o que acontece. Não como acontecia antigamente, mas é o que acontece hoje em dia também. E por meio dele, a vontade coletiva, como eu falei, né? E, por último, a sua legalidade, ela depende do consentimento dos governados, e de sua capacidade de promover o bem comum. Então, o Estado, seu conceito é isso, é garantir o bem comum, certo? Bem comum para a sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre as relações entre sociedade e Estado?
Vamos lá. A relação entre a sociedade, e o Estado, ela é dinâmica, na verdade. Ela é dinâmica, ela é marcada por influência mútua, né? A sociedade civil, ela exerce a pressão sobre o Estado, então, é demandando direitos, políticas públicas, transformações sociais, certo? E, ao mesmo tempo, o Estado ele regula a vida social por meio de normas e instituições. Então, essa interação, né, esse trabalho duplo aqui, ela é essencial para o funcionamento da democracia, certo? Democracia essa que, né, ela nasceu nessa ideia, né, da sociedade perante o Estado conseguir pedir, né, ou, clamar direitos, políticas, né, proteção, o que seja, o que seja benéfico para a sociedade. Então é como se a gente, é como que acontece. Olha, vamos fazer a nossa votação aqui e quem votou mais ganhou, entendeu? Porque a sociedade, o Estado entende. Se existe mais, é óbvio que muitas vezes não acontece isso, viu? É, puxando um pouquinho para o lado político, né? Óbvio que existe corrupção e venda de votos em qualquer lugar. Mas a teoria é isso. A teoria é, olha, essa maioria da sociedade votou procedente essa ação. Então, o Estado entende que, poxa, já que a sociedade está pensando isso, vamos implementar. Já que a maioria da sociedade votou em tal político, vamos implementar. Entendeu? É óbvio que eu não vou entrar nos méritos aqui se, se ocorre ou não, que deve, convenhamos que deve acontecer. Certo? E ao mesmo tempo, né, como eu falei, o Estado ele regula a vida social da, a vida social por meio de normas e instituições. Então essa interação, ela funciona, né, como eu falei, para a democracia e a partir dos cidadãos, por meio do voto, de manifestações, né, de organizações, associações e conselhos participativos, né? Por meio disso, permite que o poder estatal seja controlado e orientado também pelos interesses da coletividade, certo? É o que eu falei. Se um maior grupo faz isso, se reúne, né, em prol de uma ideia, ao Estado ele deve prestar atenção, ouvir, falar, poxa, vamos levar em conta, vamos implementar, certo? Por isso que existe muito isso, manifestações políticas, manifestações. É óbvio que muitas manifestações políticas, gente, quem sabe o que aconteceu em Brasília, sabe que esse tipo de manifestação não é aceito, e o Estado não tem que aceitar isso, certo? As manifestações têm que acontecer de forma passiva. Dessa forma, o Estado percebe a necessidade de discutir o tema, certo? E o tema deve ser discutido. Se um grupo muito grande, um grupo, como acontece em manifestações, deixa eu ver, manifestações LGBTQIA+. Se um grupo muito grande de indivíduos se junta em determinado local, e isso também se caracteriza em uma sociedade, né? Se esses indivíduos estão nesse local juntos, deve haver sim um entendimento do Estado para aquela coisa, né? Para pedir os direitos da, dessas pessoas, né? Perdão, para as pessoas, para o Estado entender o porquê essas pessoas estão pedindo esse direito e ele deve levar em conta, tá certo? Eu acho que ficou bem claro os meus os meus constantes exemplos, né?
Então, sem essa participação, né, do povo, o Estado ele tende a se distanciar da sociedade, certo? Então, por isso que sociedade e Estado caminham lado a lado, né? O Estado deve sempre beneficiar a sociedade. Funciona aí um mutualismo, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre as funções do Estado e da participação social, tá certo? Coloquei aqui três tópicos: a segurança e ordem pública, garantia de direitos e deveres e promoção do bem comum. Vamos começar aqui sobre a segurança e ordem pública, né? O Estado, pessoal, ele exerce, desculpa, funções fundamentais, né? E uma delas partindo aqui pelo pressuposto da segurança e da ordem pública. A segurança é a garantia de direitos e deveres, certo? Se a gente for analisar a Constituição, ou melhor, se a gente for analisar o Código Penal, naquela parte das penas, isso querendo ou não é uma segurança, certo? Porque você chegar a falar, olha, se você fizer isso, acontecerá isso com você. A pessoa, né, deve, julgo sim, deve pensar, poxa, não vou fazer então, não vou cometer esse crime, não vou fazer essa ação, certo? Logo garante a segurança. Óbvio que não é necessário, né? Quer dizer, não é o suficiente, né? Mas se a gente for analisar agora, a segurança e a ordem pública, né, ahn, é a terceira promoção do bem comum, certo? Essas funções, elas, elas podem ser plenamente realizadas com a participação ativa da sociedade. Então, a sociedade civil ela desempenha um papel essencial na fiscalização do poder público, garantindo assim uma transparência e uma responsabilidade, tá certo? Então, além, né, da garantia de direitos e deveres, isso na verdade, pessoal, não são apenas funções do Estado, são deveres, como eu falei, deveres. O Estado deve sim é, disponibilizar segurança, ordem pública, porque a gente vive numa sociedade organizada, querendo ou não. Óbvio que existem casos e casos, né? Mas, em tese, a sociedade ela deve ser organizada, né? Deve ser garantido os direitos e deveres esses que devem ser redigidos, certo? Em uma Constituição, e promoção de bem comum, certo? O que mais que eu posso falar para vocês? Acho que desse tópico é basicamente isso, tá certo? Aqui, ó, a importância da participação social, né? O papel social da sociedade civil, como eu falei, é a fiscalização do controle social. Então, então é essencial essa fiscalização do poder público para garantir uma transparência e uma responsabilidade, como eu já tinha dito. Além disso, a participação política, pessoal, por meio de voto, por meio de debate, por meio de atuação social, é um dos pilares da democracia. É que é interessante a gente analisar, porque, em regra, falando assim, é muito bonito, mas na prática muitas vezes não acontece, não é? Então, quando a gente for estudar isso, a gente tem que analisar por uma outra ótica, não pela ótica de alguém que assiste os debates e vê a palhaçada que acontece. Com todo respeito, e me desculpem, mas é isso que acontece. A gente ligar a televisão para um debate político para decidir quem que vai ser o presidente, para decidir quem que vai ser o governador do estado, o presidente da cidade, a gente vê cada coisa, pessoal. E quem sabe, sabe o que eu estou falando.
não é? Então, na prática, é muito diferente do que é na teoria, né? E a cidadania, ela não é passiva. Ela exige um envolvimento e uma atuação constante dos indivíduos na vida coletiva, certo? Então, para garantir a cidadania, ou melhor, a democracia também, os indivíduos em si devem se unir em prol disso, em prol para a gente decidir o que é melhor e o que é pior, o que a gente pode fazer para melhorar a sociedade. Certo? E se a gente fizer isso, se a gente conseguir sentar e conversar o que é melhor para a sociedade, não o que é melhor para mim, ou não, o que é melhor para o todo. Que é isso que nós somos. Somos um todo. A sociedade é um todo. Né? O que é melhor é assim a gente garante a cidadania, a democracia, né? Que é um direito nosso. Direito nosso. Eu coloquei aqui uma frase de Paulo Freire. A cidadania não é algo que se ganha de presente, mas algo que se conquista com a participação ativa da vida política e social. E é exatamente isso, gente. Exatamente isso. Ah, mas como assim a vida política e social? Então eu tenho que ser político? Não. Vida política é você exigir seus direitos. Isso já é a vida política. É você participar da democracia, certo? É você fazer a sua parte de votar, ou de você se candidatar também, certo? É isso. E vida social, gente. União, certo? A gente se une em prol do que é melhor para a nossa sociedade, certo? Óbvio que não acontece muito isso na prática, mas é como deveria ser. É como deveria ser, certo? O resumo geral, então. Consiste da sociedade, nós estudamos as funções do Estado, ou melhor, os deveres do Estado, e a participação social, é certo? Então, diante de tudo isso, é possível a gente concluir que a sociedade, ela... Desculpa, passei aqui. A sociedade, ela é uma estrutura complexa, né? Ela é baseada em relações organizadas e permanentes, certo? Então, o Estado surge com o princípio, a principal forma de organizar a política dessa sociedade, sendo responsável, né, por garantir a ordem, os direitos e o bem comum. E a participação social atua como um elemento fundamental uh, de conexão entre a sociedade e o Estado, certo? Assegurando, é claro, o funcionamento democrático, como a gente conversou. E compreender, pessoal, compreender essa estrutura é essencial para a gente garantir um Estado de direito, né? Um Estado de direito e também a gente estudar esse direito em si. Nós temos esse olhar jurídico para a coisa. Porque assim a gente consegue compreender a própria vida em sociedade. Nós conseguimos compreender o nosso papel na sociedade, certo? Isso é bastante interessante da gente estudar essa matéria. A gente não só entender o como funciona, ou melhor, o como deveria ser, né? E perceber o nosso papel, o que nós deveríamos fazer, nós devemos fazer, não melhor dizendo, perante o nosso Estado, perante a nossa sociedade, certo? Que, querendo ou não, o ser humano é como eu falei no começo da aula, o ser humano é um animal sociável, social, sozinho. Nós não seguiremos o que nós fomos programados para fazer, certo? O que nós nascemos para fazer. Como foi o conceito da sociedade natural, né? É uma coisa nossa, uma coisa que nós nascemos assim, nós somos criados assim, certo? Pessoal, eu termino por aqui. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Coloquei aqui o meu telefone,
tá certo? Meu WhatsApp. Caso alguém tenha alguma dúvida, se, se eu deixei de dizer algo ou não entendeu a minha explicação, por favor, me mande, tá certo? Estou sempre disposto a ajudar vocês e a melhorar também, tá certo? Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem, tá certo? O Eduardo vai continuar com as aulas aos sábados, certo? E eu às terças-feiras, certo?